prazer enorme estar aqui estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem, praticamente, meus amados, hoje vamos dar a abertura de uma série esta muito importante. Vamos falar sobre o ataque do inimigo perante a igreja. Bem, a princípio, meus amados, nós sabemos que a igreja foi fundada por Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E só que, mesmo sendo o cabeça, nós sabemos que tem os seus liderados, ou seja, os seus seguidores, que quando Jesus Cristo subira para os céus, ele ordenou aos seus seguidores para que eles pudessem permanecer em Cristo Jesus, para que eles pudessem buscar a Cristo em verdade e espírito. Por isso que a palavra claramente vai dizer que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, a princípio, meus irmãos, existe o primeiro ataque. O primeiro ataque de Satanás perante a igreja é enfraquecer a vida espiritual do pastor. Bem, nós sabemos que o pastor é o ministro ordenado por Deus para acompanhar, para seguir a igreja, para que a igreja seja uma igreja verdadeiramente unida. Mas quando o pastor começa a dirigir e mais tarde começa a enfraquecer, automaticamente o inimigo entra. E o inimigo entrando automaticamente destrói a vida espiritual do pastor. E quanto mais destruir a vida espiritual do pastor, de certo ponto o pastor perde aquela função, aquela amabilidade, aquela vontade de dirigir a igreja. Por isso que quando o pastor é enfraquecido, de certo ponto as ovelhas ficam sem alimento. E quando as ovelhas ficam sem alimento, a igreja cai, a igreja para. Por quê? O pastor tem a missão de alimentar a igreja, tem a missão de dar alimento espiritual nas ovelhas. E quando o pastor não tem tempo de sentar com as ovelhas, de instruir as ovelhas, de certo ponto as ovelhas ficam anêmicas, ou seja, ficam desnutridas. E ficando desnutrida, automaticamente Satanás tem o avá. O Satanás tendo o avá de destruir, massacrar a igreja perde aquele fogo, aquela vontade que noutrora tivera de estar sempre firme buscando ao Senhor. E nós sabemos que Satanás é um inimigo perigoso, é um inimigo estratégico, é um inimigo que tem muitas estratégias para destruir a vida espiritual de um pastor. Bem, nós sabemos que o pastor, quando ele enfraquece na vida espiritual, ele para agora de jejuar. E nós sabemos que o jejum é uma das armas mais poderosas contra a luta, ou seja, contra o inimigo. E quando o pastor perde aquela amabilidade de jejuar, de certo ponto o inimigo entra. E o inimigo entrando, o pastor também perde aquela vontade de ler a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o ensinamento bíblico é que nutre a vida espiritual do pastor, e o pastor eventualmente passa para suas ovelhas. E quando o pastor não tem tempo de estudar a Bíblia Sagrada, de certo ponto as ovelhas morrem, as ovelhas perecem, as ovelhas perdem aquela capacidade, aquela vontade de sentir o poder de Deus, de viver segundo a vontade de Deus. Por isso que nós temos visto muitos pastores sem vontades, muitos pastores entrando num mundo muito triste, errado. Muitos pastores não têm aquela presença de Deus. E depois o que o inimigo faz? O inimigo faz tudo por tudo para destruir o pastor com doutrinas falsas, doutrinas falsificadas, doutrinas que não provêm de Deus. Quando o pastor não tem vontade de estudar a Bíblia, de certo ponto agora haverá muita confusão doutrinária, e essas doutrinas eventualmente vai destruir a vida espiritual do pastor. E o pastor cai, o pastor perde a vontade soberana, o pastor perde aquela presença gloriosa. Então, de certo ponto, são essas doutrinas falsas que fazem tudo por tudo para destruir a capacidade mental do pastor. Por isso nós temos visto muitos pastores na atualidade a recorrerem-se às práticas ocultas. Muitos pastores vão para a Nigéria procurando feitiço, daí acolá, porque é alguém que já foi ganho por um inimigo, já foi ganho por Satanás. Então esses pastores que depois vão procurando feitiçaria, esses pastores não têm mais a capacidade do alto de instruir, de conduzir a igreja, porque esses pastores já foram ganhos por um inimigo. Por isso começam a inventar muitas doutrinas falsas,
doutrinas essas que não coadunam com o estilo de vida que a Bíblia Sagrada nos orienta. Por isso tem havido muita confusão no meio de tanto escândalo desses pastores. Depois começam a entrar na política, fazem o A, fazem o B, de certo ponto não corre. Então, queridos ouvintes, basicamente esse é o primeiro. É a primeira série que teríamos falado hoje, e na próxima oportunidade falaremos de outros ataques que Satanás faz tudo por tudo para destruir a igreja. Então, muito obrigado, Deus abençoe, inscreva-se nesse canal.